Boa noite! Feliz 2022 a todos. Primeiro sábado de live do ano, já é o segundo sábado do mês de janeiro de 2022 e a gente, como programado, como previsto, no segundo sábado temos a live entrevista. Vamos esperar aí um minutinho, né, enquanto a gente se reorganiza aqui. E a gente já começa oficialmente a nossa live entrevista deste ano, iniciando 2022 em grande estilo. Boa noite, Marcelo, Ângela, sejam bem-vindos. 21 horas pontualmente a gente começa, tá bom? Boa noite, Fabi. Agora, 21 horas, começamos a nossa live deste livro maravilhoso. Nada melhor do que começar um ano falando sobre felicidade. Então, a temática de hoje, felicidade autêntica, do pai da psicologia positiva, Dr. Martin Seligman. E hoje nós tivemos aí um imprevisto com a nossa entrevistada, a psicóloga Estela. Mas isso não é exatamente uma má notícia, porque ela volta com a gente nos próximos meses e para substituí-la a gente tem aí a presença do ilustríssimo, já conhecido de vocês, Marcelo Silva. É nossa equipe técnica, o nosso backup, um professor veterano também, estudioso do autoconhecimento, também, né, dos sentimentos elevados, perdão, gratidão, e a felicidade não passa batido, não é diferente, né? Então vamos lá convidar o professor Marcelo estar na live com a gente. Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui, que eu sempre me perco na tal da entrevista. Aqui, achei. Convidar, não sei se vai dar certo. Boa noite, Maria Helena, seja bem-vinda. Estamos começando aqui. Aí, deu Boa certo. noite. Boa noite. Boa Então, noite a Marcelo, seja todos. muito bem-vindo, muitíssimo obrigado pela disponibilidade, né? A hora que a gente chama, assim, dá qualquer, como você mesmo diz, é um backup de altíssimo nível que eu tenho o mérito, a honra de, né, sei lá qual é o adjetivo de ter aí você com essa disponibilidade participando com a gente, tá? Muitíssimo obrigada aí pela sua disponibilidade. E aí eu vou começar assim, já entrando no tema e perguntando para você o que é felicidade? O que você entende de felicidade? Claro que nós temos o livro indicado da semana, nós vamos abordar, né, a metodologia, a temática, de acordo com um pouco da cabeça do autor, mas também das nossas experiências. Mas para começar a esquentar aí o debate, esquentar a entrevista, eu queria que você falasse para a gente, para quem está acompanhando aí, ouvindo, o que você entende por felicidade. Então, veja só, foi muito interessante. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no bate-papo online com a Renata Pialarice, né? E falar sobre um tema que é muito interessante, é um tema muito positivo, é um tema que nos coloca para frente, nos coloca para cima. E aí eu fiquei pensando, né? O que eu entendo por felicidade? Qual seria a minha definição de felicidade? Eu funciono muito bem com papel e caneta. Então, eu peguei papel e caneta aí, anotei, fiz aqui uma definição minha de felicidade, uma definição curta, mas que procura trazer um pouco do que eu consigo vislumbrar que seja felicidade. Então, eu coloquei assim, felicidade, primeira coisa, é um estado íntimo de vivência de paz interior. Então, para mim, a felicidade ela tem muita relação com o estado íntimo. Não é nada fora, não depende das coisas externas, não depende do ambiente, dos bens, nada disso. Então, felicidade é um estado íntimo de paz interior, de harmonia e de completude existencial, com lucidez assistencial. Então, eu pensei bem sobre esse estado, o que seria essa felicidade, para mim, está expresso nisso. É um estado íntimo que a gente vai ter paz, harmonia, um sentimento de completude existencial e, ao mesmo tempo, não isso como uma finalidade em si mesmo, mas retributiva para a sociedade, para as pessoas, e aí que vem a ideia desse qualificativo que é o assistencial. Muito bom. Boa noite, pessoal que está chegando aí. Sejam todos bem-vindos. Eu vi que a Dani entrou, a Rê, a Cassiele, o Chico.
Já estamos aí nos Estados Unidos, em Portugal, então sejam, além do Brasil, obviamente, sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Explicando aí que a gente teve um imprevisto com a professora Estela, né? E aí veio o Marcelo para substituir aí em altíssimo nível. Continuamos com a nossa entrevista. Ficou fácil, hein, Marcelo, de ser feliz com a sua definição, né? Simples assim, é só desenvolver todos esses atributos, mas eu vou querer aí que depois você fale, aprofunde um pouquinho mais enquanto a gente estiver até fazendo contraponto com as ideias do próprio autor, né? O doutor excelentíssimo Martin Seligman. E aí, para começar a entrar, né, nas ideias do autor e no próprio livro em si, eu vou trazer uma frase dele e eu queria que você explicasse o que você entendeu, como é que você vê isso, inclusive até com a própria leitura do livro, tá? A psicologia deve se preocupar tanto com a construção da força como da reparação dos danos. Então, lembrando que o Seligman é o pai da psicologia positiva, né? E aí ele traz algumas diferenciações, ele faz algumas críticas, inclusive, nas metodologias anteriores, né, diferentes da psicologia convencional, em função a uma abordagem diferenciada. Você pode explicar, assim, dar um ampassã, explicar um pouquinho para a gente, já entrar também, né, na temática do livro em si, como ele vai abordando? Sim, eu achei muito, muito, muito rico esse livro. Indico demais vocês lerem o livro, mas leiam com papel e caneta na mão, tá? Porque, ó, eu fiz um monte de anotações do livro em si, como um todo. E, assim, tem muitas técnicas, tem muitas planilhas, tem muitos exercícios práticos que ele coloca, né, para a pessoa poder ir fazendo essa construção da felicidade. E aí, me chamou a atenção que logo no início ele faz um pequeno introito falando assim, que até metade do século XX, a psicologia ela ficou muito focada, ela ficou refém, ficou dentro de uma armadilha de se preocupar somente ou mais ou prioritariamente com a doença mental, né? E a psicologia positiva ela já vem com uma outra perspectiva. Ela vem com uma perspectiva de desenvolver forças e virtudes. Porque ele entende que a partir das forças e virtudes, que tem a ver com o nosso caráter, com o caráter das pessoas, com o temperamento das pessoas, isso vai trazer para elas a felicidade autêntica. Então, o enfoque é que a psicologia precisa sair somente desse aspecto da doença mental, do problema, da patologia, do remédio, da medicação, e também passar a olhar para algo que é mais perene, que é mais permanente, que vai dar um resultado mais duradouro, que ele chama de força e virtude. São os dois grandes pilares. E aí ele coloca como felicidade autêntica, né? Ele fala assim, a felicidade autêntica está na identificação e no aperfeiçoamento das forças fundamentais do ser humano e utilização disso no dia a dia. Utilizar onde? No trabalho, nas relações pessoais, no amor, no prazer, na criação dos filhos. Então, ele puxa esse elemento da positividade para o desenvolvimento tanto das forças como das virtudes. E aí ele coloca 3 pilares já interessantes da psicologia positiva, que ele fala assim, estudar as emoções positivas, porque a psicologia ela se barrou muito em estudar o que era negativo, estudar os traumas, estudar as fissuras, aquilo que era, vamos dizer, mais patológico. E aí ele fala, por que não estudarmos as emoções positivas, os traços positivos? Por que não estudarmos, o segundo pilar, estudar os traços positivos? E dentro dos traços ele coloca, então, 6 virtudes e 24 forças de manifestação da pessoa. E terceiro pilar da psicologia positiva, que me chamou a atenção, é que ele fala em instituições positivas. Então tem estudar as emoções positivas, estudar os traços, forças e virtudes e estudar as instituições positivas. O que ele quis dizer por isso? Um ambiente de democracia, por exemplo, traz mais felicidade para as pessoas. Né? Um ambiente que tem mais liberdade, ou a construção de uma família, e aí ele começa a desenvolver então esses pilares da psicologia positiva. Muito bom, e é um grande diferencial, né? A gente pode até dizer que é um avanço da própria ciência e né, do estudo da psicologia em si, porque a gente também vai trazer aqui durante o debate, trazendo as informações do livro, que é uma forma diferente de ver e até de tratar, né, as dificuldades, as mazelas, cada um no seu contexto. E aí, Marcelo, a pergunta que fala especificamente do terceiro capítulo do livro: por que se preocupar em ser feliz?
É esse, inclusive, o tema do capítulo, né? O nome lá, o título. E aí a gente queria entender, né? Hoje em dia parece que assim existe, até em função das próprias redes sociais, uma estigmatização ou um vislumbre de uma vida fácil, de uma vida sem dificuldades, e aí isso é confundido com a felicidade, com a alegria, como se para ser feliz não precisassem ter problemas, as dificuldades não existissem, né, as mazelas, todo mundo fosse perfeito, é como se fosse uma parte do filme da vida que é mostrado só o que é bom, né? Então, Uhum. a gente precisa mesmo ser feliz? Para que se preocupar com isso? É para isso mesmo que a gente vive? Ou isso é ilusório? É um sonho? Como é que você enxerga isso? E como que o autor traz isso a partir deste capítulo? Uhum. É interessante essa pergunta, porque primeiro ele falou, o tema fala de felicidade autêntica, né? Ele traz até como um exemplo o sorriso de Duchenne, que é um sorriso autêntico. Então foi feito um estudo que vê quando a pessoa está dando um sorriso autêntico, então os músculos dela se esticam, os olhos ficam com os pezinhos de galinha, não é aquele negócio. Aí eles fazem, ele comparou o sorriso de Duchenne, que foi o nome do propositor disso, que fez esse estudo, que a fisionomia mostra que de fato está tendo uma expressão de um sentimento de felicidade ou de satisfação, né? E por outro lado ele fala do sorriso Pan-América, que seria das aeromoças nas propagandas, né? Venham voar com a Pan-América, e aquele sorriso falso, aquele sorriso pálido. Então, nesse sentido, o que eu quero destacar desse ponto? Que ele fala das emoções positivas, que elas podem ser passageiras ou elas podem ser mais duradouras. Então, um sentimento, ele diz, um sentimento ele é um estado. Ou seja, enquanto estado, ele pode ser algo temporário. Enquanto que os traços são características da personalidade. Então, por que sermos felizes? Porque nós vamos desenvolver traços que vão nos tornar autenticamente e verdadeiramente pessoas mais felizes. E as pessoas mais felizes, elas são pessoas mais longevas, elas são pessoas que mantêm relacionamentos mais saudáveis, são pessoas que mantêm um círculo de amizade maior, são pessoas que expressam bom humor, são pessoas que contribuem mais com a sociedade. Então, a felicidade em si, quando ele está trazendo, passando, superando as emoções positivas, passageiras, como a tranquilidade, a própria euforia, a satisfação, ele coloca uma emoção passageira. A pessoa comprou algo, ela fica ali satisfeita. Mas isso não é felicidade. Ela recebeu uma informação positiva, ela fica eufórica por aquela possibilidade. Isso também não é felicidade. O prazer, né, o prazer temporário, ou a própria alegria e contentamento. Então, ele quer ser feliz é a gente desenvolver algo que está na gente e que pode ser duradouro, ser mais do que estados, de que sentimentos temporários que nós temos nesse sentido. E aí, essa pessoa que é mais feliz, ela também vai ser uma pessoa mais otimista. Né? Nós vivemos num mundo onde nós temos pessoas otimistas e negativas e pessoas mais pessimistas, vamos dizer assim. Né? Então, um contraponto entre o otimismo e o negativismo. E aí ele fala que as pessoas otimistas, que são essas pessoas que vão desenvolver a felicidade, por isso ser feliz também, são pessoas que conseguem ter mais autocontrole sobre as coisas. Elas não veem que as coisas estão fora do seu controle e elas veem que são problemas que elas passam na vida, como você falou, que são específicos, são circunstanciais, são temporários, né? Então, isso faz com que ela consiga ter uma visão otimista. Enquanto que o negativo, ele acha que aquele mal, aquele mal-estar que ele está sentindo, vai durar eternamente, vai abranger toda a vida da pessoa e que ela é a culpada por tudo. Então, no momento que a pessoa começa a ser mais feliz, ela vai ser uma pessoa que vai ser melhor, não só para si, com quem ela convive diretamente, mas principalmente para a sociedade como um todo. E para chegar nisso, ele se apoia, então, com a proposta de desenvolvermos as virtudes e também as forças da pessoa. Porque aí vai do indivíduo, desenvolvimento e aperfeiçoamento do indivíduo, que é um trabalho para uma vida inteira. E a gente vai falar, né, mais para frente aí dessas virtudes e das forças de caráter que ele aborda bastante no livro e, como você disse, também super indicado esse livro para todo mundo ter ele físico, não basta o PDF, porque ele tem muitos exercícios, muitas dicas, né, muitos testes para a gente fazer que vale a pena a gente de fato estudar. E aí a Você felicidade, só, pelo só que você está trazendo, fala.
Só colocar um aspecto que eu achei interessante aqui, que eu fiz da anotação, que ele faz uma comparação entre a vida agradável e a vida boa. E a vida agradável, ela não leva à felicidade, né? Já foi feito vários estudos sobre isso. Então, o que é a vida agradável? A pessoa começar a acumular uma série de bens. Isso vai trazer um bem-estar. Vai ser agradável ela poder comprar o carro que é o carro dos sonhos, ter a casa dos sonhos, ter a quantidade de dinheiro dos sonhos, ter os bens que ela achar que dariam uma felicidade para ela. Mas o que é observado com o tempo? Que isso tudo é passageiro, isso é a vida agradável. A vida boa, que é a vida da pessoa feliz, é uma vida que tem um propósito, que tem um sentido. E como isso nasce de dentro da pessoa, ele não é passageiro. E é por isso que ele vai ser calcado nas virtudes e nas forças. Então, fizeram um estudo e viram que uma pessoa que fica milionária, num primeiro momento, ela fica eufórica, ela tem todas aquelas emoções positivas passageiras. Ela fica eufórica, ela fica satisfeita, então ela troca, ela compra o carro dos sonhos, ela compra a casa, ela faz as viagens todas que ela gostaria, ela ajuda quem ela gostaria, e depois ela normaliza aquele estado, e muitas entram em depressão ou entram em um estado de infelicidade, apesar de serem milionárias. E achavam que se elas ficassem milionárias, elas estariam efetivamente felizes. Então ele traz essa correlação e traz esse exemplo que é muito bacana para a gente entender o quanto que a felicidade autêntica é diferente do que as pessoas veem enquanto modelo ou espelho fora, né? Então, eu queria lembrar desse aspecto que ele trouxe. Muito bom e muito bem lembrado, né? Porque a gente faz também uma diferenciação entre o ser e o ter. Acho que é mais ou menos nessa linha, né, desse exemplo que você trouxe, que ele traz no livro, e que muitas linhas têm abordado nesse sentido, né? Porque, de fato, o ter, ele dá essa satisfação, essa confusão da euforia com o que a pessoa acha que é felicidade, que é uma alegria mais permanente, mas ela é passageira, né? E aí, lembrando, pensando também nesse contexto de uma felicidade mais permanente, vamos dizer assim, que se é que eu posso dizer que a condição ou o contexto onde a felicidade autêntica se instala, né? Porque é a autenticidade desse estado de ser permanente e você estar bem, apesar dos altos e baixos que a gente tem, e é natural, né? A gente está nessa vida aí para aprender enquanto oportunidade evolutiva, mas a gente queria trazer assim, para nós leigos, né? Qual é a relação dessa felicidade com o tempo? Porque o autor ele faz algumas inferências, tem capítulos específicos relacionando essa questão, esses condicionamentos em relação ao tempo, tanto o tempo passado quanto o tempo presente e o tempo futuro, né? Então, como que você entende esse contexto? E aí a gente praticamente passa do início ao fim do livro fazendo essa correlação, né, do passado, presente e futuro. Como que você pode assim dar uma panorama, né, uma visão geral para a gente compreender isso de um modo mais simples, trazendo alguns exemplos ou de um modo mais didático, até para quem ainda não deu um livro, um spoiler aí para a pessoa ficar instigada aí e querer logo, né, acessar e ler as ideias do autor do livro. Uhum. Interessante essa pergunta, porque assim, ele vai trazendo a questão do tempo, e ele mostra como que o tempo ele influencia no estado de felicidade. Primeiro ele propõe uma fórmula da felicidade, né, que vale a pena a gente falar aqui. A fórmula da felicidade anotem aí, F é igual a L mais C mais V. O economista adora isso, somar letras. Aí soma letras e no final dá um resultado que tem uma interpretação, né? E aí no caso dele ele é economista, mas assim, a fórmula da felicidade é limites estabelecidos, mais circunstâncias e mais voluntário. Voluntário está querendo dizer assim, os fatores que obedecem ao seu controle, à sua vontade. Então, quando uma pessoa consegue viver de maneira equilibrada com esses elementos e desenvolvendo e aperfeiçoando isso no dia a dia, os limites estabelecidos que nós mesmos estabelecemos para a gente, que a nossa genética estabeleceu até certo ponto, com aquilo que a gente pode aprimorar, desenvolver, crescer, se aperfeiçoar, as circunstâncias nas quais nós vivemos, ou seja, as circunstâncias elas não são definidoras da gente, nós podemos definir as circunstâncias. São variáveis externas que interferem sim, mas o poder de como que nós vamos reagir ou agir perante essa circunstância, ou a perspectiva que nós vamos escolher perante a circunstância,
ou a visão que nós vamos ter perante as circunstâncias, ou a coragem, aí começa a entrar todas as forças que ele estabelece, vão fazer diferença, mas o voluntário, a pessoa que é consciente de que os fatores externos obedecem ao seu controle. E aí ele traz que, então, a questão dos obstáculos à felicidade, eles são muito sérios, porque são limites que estão estabelecidos pela própria pessoa, e um deles é o passado. A hora que a pessoa ela fica presa ao passado, que ela fica presa a situações que ela vivenciou. E ele faz uma crítica bem dura, bem séria, tanto ao Freud, como ao Marx, como ao Darwin. Então ele fala assim, nós somos refém desses três grandes teóricos, né, do pensamento, da sociologia do conhecimento humano, no caso mais ocidental até, porque eles calcaram muito da determinação do que nós somos no passado. Então, para Darwin, nós somos resultado de uma vitória. As espécies que se adaptaram mais, que foram vencedoras, transmitiram a sua genética, e isso veio fazendo a evolução das espécies, que é o evolucionismo. Para Karl Marx, nós somos resultado de uma luta de classe, que é o materialismo histórico. Então, o conflito de classes vai sempre buscar um oprimir ao outro, e esse conflito de classe vai fazer com que as realidades materiais gerem a forma das pessoas viverem, de maneira que vai levar o capitalismo a um colapso e o comunismo vai superar. E aí ele fala que Freud, ou como que foi a contribuição dele, que nós somos resultado da infância. Então, na visão freudiana, nós somos resultados da infância em função dos traumas, e os traumas muitas vezes, ou em grande parte, estão relacionados com uma série de áreas, mas grande parte deles relacionados com os pais, com as mães, e aí nós fixamos, mesmo estando na fase adulta, na fase do trauma infantil. Então, ele procura desconstruir essa visão do passado, falando, o passado, ele não é tão determinante em como você é, do que a sua escolha hoje sobre as coisas positivas. Então, focar somente no passado como sendo resultado dele, tão pouco pode ajudar a pessoa. Ele acha que o mais importante, na visão do autor, é focar naquilo que é positivo hoje, que é o que vai trazer as suas forças, suas virtudes para o seu autodesenvolvimento. Então, esse é o problema do prisioneiro do passado. E outro aspecto que ele traz do passado é que as pessoas, às vezes, elas têm dificuldade de perdoar e esquecer. Perdoar as pessoas, perdoar o que aconteceu, perdoar o que ocorreu. E por quê? E aí ele traz alguns argumentos do que as pessoas não gostam de perdoar ou usam como justificativas. Se eu perdoar algo que eu vi como errado, que eu entendi, eu tive a perspectiva como errado para mim, então eu estou tirando o motivo de eu perseguir aquela pessoa. Tirando o motivo de eu querer me vingar daquela pessoa. Tirando o motivo de eu achar que ela é o mal e que é a raiz dos meus problemas. E, ao mesmo tempo, no momento que a pessoa perdoa, ela pode achar, então eu estou sendo empático com o culpado. Ele é culpado por ele estar assim. Então, se eu perdoo, eu sou empático, quer dizer que eu estou o libertando. E eu não quero libertar porque quem não quer perdoar quer perseguir o outro, quer se vingar, quer dar o troco. Então, as pessoas elas acabam tendo dificuldade de perdoar e ficam presas nesse passado, que dificulta elas verem o presente. Agora, quanto ao futuro. O futuro, ele coloca assim, para a felicidade, a importância de ter uma perspectiva positiva, uma perspectiva e um sentido de vida. As vidas que são mais felizes, as pessoas que são mais felizes, elas têm um propósito. E um propósito que ele transcende os propósitos comuns, que são bens materiais, que é o perfil hedonista, que é a pessoa buscar a satisfação para ela, voltada muito para ela. Então, quando a pessoa coloca propósitos que são mais abrangentes, essa é a visão do futuro. E no presente, saber saborear as coisas, saber viver, ouvir o som da chuva, sentir o cheiro da terra, o cheiro do café que você está tomando naquele momento, a presença da boa companhia que está com você, as oportunidades de vidas que estão aqui, a capacidade da pessoa se autodesenvolver, se autoaprimorar. Então, esses três tempos, eles são muito importantes no processo da felicidade. Grande parte das pessoas ficam presas no tempo do passado. Tá? Então, o futuro, otimismo, o passado, perdoar, esquecer, e aí ele traz uma técnica, tá? Eu anotei aqui, eu estava procurando. Como perdoar e esquecer as coisas que ocorreram Era e que a próxima trazem essa pergunta. Ah, é?
Então, como perdoar e esquecer essas emoções negativas? Porque quem fica preso no passado alimenta as emoções negativas. E essas emoções negativas, ele coloca como sendo limitadoras. Ou seja, estabelece rotinas hedonísticas para a pessoa, acaba limitando a satisfação com a própria vida, acaba criando um estado de espírito desagradável. Então, como perdoar e como sair dessa armadilha do passado de alimentar essas emoções negativas? E aí ele traz uma técnica que é um acrônimo, que se chama REACH. R-E-A-C-H. O que é? O R, recordar. Então, aprendemos a recordar com uma perspectiva diferente. Aprendemos a recordar com a perspectiva, por exemplo, do aprendizado. Algo que nos foi ruim nos serviu para algo. Primeiro, aprendemos por que nós chegamos nesse ruim, como que nós contribuímos para estarmos lá. Nada que é ruim envolvendo mais pessoas é só de um lado, sempre é dos dois, sempre é uma construção. Então, é aprender a recordar com uma perspectiva diferente, uma perspectiva positiva. E ele traz a proposta gratidão. Né? Aprender a recordar com uma perspectiva, por exemplo, de gratidão. Aprender a recordar o E, com empatia, se colocando no lugar de todos que estiverem envolvidos naquela situação. Quando nós fazemos o exercício da empatia, a empatia é algo que vem sendo bastante trabalhado atualmente, sendo mais falada, nós vestimos o sapato do outro e sentimos aonde que aperta no pé do outro. Por que aquilo incomoda ou nos faz agir daquele jeito? E voltamos para o nosso lugar e temos um olhar de fraternidade. Então, o E seria de empatia. O A de altruísmo. Então, recordar, ser empático, ser altruísta com as pessoas. Né? Doar o que você tem de melhor. O C é de comprometido. E o comprometido é assim, se você falou que vai fazer, faça. Se você falou que vai mudar, mude. Né? Então, a pessoa ser comprometida com essa mudança, com esse autoaperfeiçoamento, com ela mesmo, com saber que ela pode ser o bem-estar que ela quer ser. E que não são as coisas externas que vão fazê-la ser, mas é a partir dela. E o outro, que é o H, é honra. Ter honradez, ser honrado com as coisas que nós, então, nos comprometemos. Então, com esses elementos, ele coloca que dessa forma nós podemos começar a trabalhar mais o perdão e a esquecer as coisas que são ruins e que alimentam os sentimentos negativos. E que torna a pessoa mais desequilibrada do que harmonizada, né? Vamos dizer assim. É Tem mais muito coisa bom aqui, fazer mas um sério, parênteses fala um aqui, pouco. Marcelo. Sobre até o nosso projeto, né? A gente tem essa ideia de estar instigando, motivando o pessoal a estar desenvolvendo o hábito da leitura. Às vezes não é o tema que a pessoa mais gosta, mas só o fato, né, da gente estar falando sobre o livro, divulgando livros, mas principalmente a condição do autoconhecimento. E você falando dessa técnica que ele traz no livro, e até do próprio perdão, da gratidão, a gente já fez lives o ano passado falando dessas temáticas, mas pensando enquanto autoconhecimento, enquanto autonomia da própria pessoa, acaba que a gente assume a responsabilidade por tudo que acontece com a gente, né? Então, assim, isso é interessante também, porque a hora que você perdoa, você corta esse vínculo e você para de jogar a responsabilidade no outro daquele estado que você está ou Uhum. daquela condição, daquele contexto. Então, às vezes a gente reclama e culpa porque se o outro não tivesse feito assim, ou se o outro tivesse feito assado, eu não estaria sentindo isso, ou não teria passado por aquilo. E isso, de certo modo, é exatamente o que ele traz, né? Então, a hora que a gente consegue aplicar essa técnica, ser empático, olhar, começar a assumir mais essa responsabilidade para de fato conseguir perdoar, e eu penso que um reflexo quase que imediato nessa ação inteligente que é o ato de perdoar e a liberdade que isso traz, inevitavelmente deve levar para a felicidade autêntica, né? Porque deve ser um sentimento íntimo, de leveza, de tirar um peso das costas, de conseguir
tá nesse contexto, né? E aí eu vou de novo agradecer aí o pessoal. Tem muita gente que entrou aí depois que a gente começou a conversar. Sejam todos muito bem-vindos. E lembrar que mesmo na live entrevista, a ideia é a gente estar desenvolvendo esse bate-papo e quem se sentir à vontade, quiser trazer alguma pergunta, seja do livro, seja do tema que a gente está trazendo, pode colocar aí no bate-papo que a gente está acompanhando, tá? Quiser trazer alguma experiência, o pessoal já está aí trazendo perfeito, excepcional, excelente. Então, para você também que você deve estar acompanhando aí, né? Mas para a gente saber que o pessoal está interagindo aí, está gostando do que a gente está trazendo. Então, é muito interessante essa condição que eu queria fixar da autonomia, né? E de assumir a Uhum. responsabilidade pelo que acontece na nossa vida. Muitas vezes a gente reclama e a gente culpa os outros pela nossa infelicidade, mas a responsabilidade é nossa e a felicidade é íntima, né? A felicidade ela é autêntica, ela depende dos nossos fatos aí, daquilo que a gente traz. Então, é mais ou menos esse parênteses que eu queria trazer, que eu queria colocar, e já trazer para você a pergunta, né? Já encaminhar aí, não sei se você terminou essa questão da temporalidade, passado, presente e futuro, mas também trazer aí essa condição das virtudes e das forças de caráter que você trouxe, né? Das forças pessoais. Eita, Marcelo caiu, peraí. Ixi, será que ele escutou metade do que eu falei aqui? Mas vamos lá, vamos chamar de novo. Pera aí, pessoal, não vai embora, que nós vamos até às 10 hoje. Convidei. Mas vamos lá, enquanto isso a gente vai. Caiu. Caí, Voltou? Tá voltei. tudo bem? Não machuquei. Então tá, eu estava finalizando a fala né, dentro desse contexto da gente assumir a responsabilidade pela nossa felicidade. Se porventura a gente está num momento mais difícil, até se sentindo infeliz, que a gente assuma também essa responsabilidade e faça a diferença, né? Nós podemos mudar a nossa realidade, não as pessoas, né? E a forma como a gente lida com as pessoas, às vezes, que compõem essa realidade. Mas aí eu já tinha feito a próxima pergunta, Marcela. Não sei se terminou essa questão da temporalidade, né? Passado, presente e futuro, mas aí já emendando também para você trazer a questão das forças de caráter e das virtudes, né? Então, é óbvio que a gente tem aí um pouquinho menos de meia hora, não vai dar tempo da gente abordar cada uma delas, são 24 forças de caráter, administradas ali ou desenvolvidas, repartidas em 6 virtudes, mas se você puder também dar uma visão de conjunto e que a gente, né, talvez citar ou trazer ali esses conjuntos até para instigar também o pessoal a querer ler o livro, né? Então fala um Uhum. pouquinho. É uma correlação da própria psicologia positiva com a assunção dessa responsabilidade, assumir e reconhecer, né, essas forças de caráter e até desenvolver as virtudes ou dar uma manutenção, dar uma ênfase naquilo que a gente já tem aí, já consegue manifestar a partir das nossas ações, até das nossas relações. Fala pra gente então das forças de Tá, caráter e das virtudes. tá bom. Só que eu queria complementar ainda quanto à temporalidade. Tá? Então a gente Tá. falou muito do passado, mas tem a questão do futuro que me chamou a atenção, que ele fala do otimismo, de ter um sentido, um propósito de vida. Porque isso vai alimentar as emoções positivas. E aí ele traz dois conceitos que eu achei muito bacana. Que ele fala assim, o conceito de permanência, que tem relação com o tempo, quanto tempo nós vamos nos manter com emoções positivas, ou quanto tempo no caso do passado, nós vamos nos manter nessas emoções negativas, e aí você está falando dessa autonomia da pessoa decidir essa permanência. Não são os outros fatores ou as circunstâncias que impõem essa permanência, é uma decisão pessoal de permanecer ou não permanecer nesse estado, tanto das emoções positivas como das negativas. E ele traz também o conceito de penetrabilidade, que é o espaço. O quanto que ou em que nível que isso vai gerar efeitos na gente. Então, quanto mais a pessoa permanece nas emoções negativas do passado, isso vai gerando efeitos. Vai tendo uma confusão mental, vão tendo decisões erradas, vão tendo consequências. Quanto mais a pessoa permanece nas emoções positivas,
que então é a permanência, também vai ter a penetrabilidade, vai gerando efeitos, vão gerando outros sentimentos, outras forças, outras virtudes que começam a se manifestar e permanecer mais na vida da pessoa. Para o presente, ele traz uma distinção, que ele fala assim, as pessoas vão muito em torno dos prazeres, normalmente prazeres temporários, sejam eles prazeres físicos, prazeres gastronômicos, só que existe algo que é mais satisfatório para o presente, que são as gratificações. Então, quando uma pessoa faz um trabalho voluntário, ele se sente grato, ele tem uma gratificação. Essa gratificação não é financeira, ela não é pecuniária, ela não é com o dinheiro, mas é uma gratificação que traz para ela uma felicidade, um bem-estar, uma satisfação, uma harmonia, um sentido de estar fazendo parte da sociedade, estar ocupando o seu lugar dentro da sociedade. Então, no presente, ele fala que nós precisamos desenvolver mais prazeres superiores e também, e principalmente, as gratificações. Ou seja, que superam as sensações sensoriais, sabe? As satisfações sensoriais. E que envolve uma interpretação e um raciocínio. Ou seja, compartilhar com as pessoas momentos, experiências, alimentar memórias também ajuda nesse sentido. Autocongratulações, não ter medo e vergonha de se orgulhar que você fez alguma coisa que é boa, que você é bom naquilo, que você se sente bem. Então ele traz essas técnicas também como uma forma de aproveitar mais o tempo presente para viver e desenvolver a felicidade autêntica. Em relação ao futuro ainda, ele coloca ser otimista, ter esperança, reconhecer e afastar as ideias negativas. Não deixar o estado íntimo ser ninho de ideias e de emoções negativas. E isso faz parte da pessoa que é otimista. Ela reconhece, ela identifica e ela afasta, ela escolhe afastar aquelas ideias negativas de dentro de si. E como que se faz isso, né? Aí tem um livro para vocês lerem. Lógico, a gente aqui só está para poder estimular a curiosidade de vocês. A gente tem o poder de fazer isso? A gente pode fazer isso? Pode, pela psicologia positiva, e é muito interessante, porque tem muitas técnicas, muitas planilhas, para a pessoa ir se avaliando, vendo em que nível que ela está e planejar o próximo nível, ou para onde que ela quer se desenvolver. Então, para fazer isso, para alcançar isso, é que eles propõem, então, as forças. As forças são traços morais que as pessoas têm. E aí ele traz, então, 24 forças de caráter. E também ele propõe virtudes, que cada um de nós possamos desenvolver as 6 virtudes. De onde vieram essas virtudes? Então ele fez uma pesquisa vasta dentro da literatura, dentro da teologia, dentro de diversas diferentes filosofias, como as filosofias ocidentais, religiões, teologias como o Bhagavad Gita, buscou em Aristóteles, e ele verificou assim, que diversos pensadores nos mais diferentes campos de conhecimento, apesar de divergirem nos detalhes, apontavam para alguns níveis de sabedorias. Então ele chegou na conclusão, de virtudes, ele chegou na conclusão dessas 6 virtudes. Quais são elas? Então o que ele propõe? Que primeiro a gente desenvolva o saber, a sabedoria e o conhecimento. O conhecimento, ele precede o saber e a sabedoria. Porque para a gente saber, a gente tem que conhecer. Então, cultivar o interesse por aprender, a curiosidade por crescer, por se desenvolver. Então, esse saber, esse conhecer, envolve essa curiosidade contínua, esse gosto pelo aprendizado, por desenvolver habilidades, inteligências. Então, o saber é um tipo de virtude que vai ajudar a pessoa a ser mais feliz, né? Então, já foi feita uma pesquisa, por exemplo, que o índice de felicidade, em economia tem o PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, e eles criaram o Produto Interno de Felicidade. E eles viram que o Produto Interno de Felicidade, ou o índice de felicidade das pessoas, não está ligado com que no Ocidente nós somos criados e levados a acreditar que é o ter que leva à felicidade. Que se você tiver a mansão, você vai ser feliz. Se você tiver 1 milhão, você vai ser feliz. Se você tiver aquele carro top, último das galáxias, você vai ser feliz. Então, viram que a felicidade ela está mais ligada com outros atributos, com outras características. E se nós pensarmos em atributos, os atributos são compostos por traços, né? E esses traços estão relacionados a esses traços morais, que ele chama de virtudes e também de forças. Então, os 6 saberes para vocês saberem, e depois vocês
6 virtudes, para vocês saberem, depois vocês lerem o livro todo e fazerem os testes que ele vai propondo testes para cada um desses. Então, primeiro, sabedoria e conhecimento. Conhecimento precede a sabedoria. Buscar conhecimento, olha lá, o livro, Felicidade Autêntica. Tá? Então, o pessoal está perguntando aí no bate-papo. Ah, tá. Para mim não está girando aqui, então eu não vi. Então, buscar conhecimento para ser uma pessoa sábia. Pessoa sábia é aquela pessoa que começa a conhecer profundamente a natureza das outras pessoas e saber lidar com cada uma dessas pessoas. Para ela conhecer profundamente a natureza das pessoas e como conviver nesse grande mundo de diversidade, ela precisa se conhecer. Então, o conhecimento entra aí. Depois ele coloca uma outra virtude, que é a coragem. A coragem é um traço moral que tem a bravura, tem a valentia, tem a coragem. Então, a coragem de se posicionar, a coragem de ter ideias inovadoras, a coragem de assumir o seu lugar no mundo, a coragem de assumir o que você veio fazer nesse mundo. Então, isso tudo tem a ver com a coragem. Quer dizer que a coragem ela está sempre presente? Não. Eu vou até dar um exemplo que, às vezes, se fizesse uma escala de 10 situações e níveis de coragem, de 1 a 5, por exemplo, pode ser que na situação 1 que você enfrentou, você teve coragem nível 3. Na situação 2, você teve coragem nível 5. Na situação 3, você teve coragem 0. E assim vai. E, de repente, quando você olha ao longo do tempo, você vê que em 2 situações você teve coragem 0. Mas, na média, você teve coragem. Por que ele fala isso? Porque a felicidade autêntica ela vem do autoaperfeiçoamento dessas virtudes e dessas forças. Segunda virtude, terceira virtude, a humanidade e o amor. Gostar de pessoas, ter um parceiro romântico, ter um casamento, construir uma relação positiva, saber desfrutar de momentos felizes com as pessoas, aproveitar e estar junto com pessoas e ter a satisfação de estar vivendo aquele momento no presente, estar ali por inteiro, né, de maneira íntegra. Outro aspecto que aí tem a ver com a integridade, outra virtude, a justiça. A justiça tem muito a ver com a própria equanimidade. Nem sempre o que a gente acha que é justo é o correto. Então, saber fazer a coisa correta e não aquilo que a gente quer ou que a gente acha que é o melhor, que às vezes está muito mais centrado numa vida hedonística, no próprio egocentrismo, numa visão equivocada. Então, conseguir desenvolver essa virtude da justiça. A temperança. A temperança tem muito a ver com a têmpera, com a pessoa que ela é moderada, ela é comedida. Ele diz assim, deixe que os seus atos falem por você. Então, a pessoa que tem temperança, que é comedida, os atos precedem a fala. Isso já dizia Confúcio. Então, tem muita lógica. Ele falou que ele fez uma leitura assim, de várias linhas de conhecimento para chegar nessas 6 virtudes. Então, a temperança é, primeiro faça, seja modesto e faça. E depois você fala. Então, essa capacidade de moderar as coisas a partir de uma coerência da ação com a fala. E a outra que é a transcendência, que ele chama de transcendência ou espiritualidade. Então, visto que as pessoas que têm algum tipo de filosofia de vida, ou uma visão espiritual de que há uma continuidade, ou a transcendência, como ele usa o termo, essas pessoas elas têm mais felicidade, porque elas dão um sentido para a própria vida. Então, essas são as 6 virtudes que ele coletou a partir dessas pesquisas: saber, conhecimento, coragem, humanidade e amor, justiça, temperança e transcendência. E aí ele vai correlacionar, junto com essas virtudes, 24 forças. Nem sei quanto nós temos de tempo aí, já temos um tempinho. Então, vamos lá. Vamos falar... Hã? Temos tempo ainda para falar. Não vai dar para falar as 24 forças, por favor, hein? Não estoura o nosso tempo de live. Mas as que dá para dar uma geral, uma panorama, e depois o pessoal vai pesquisar também, né? Vai ler, né? Essa que é a ideia. Então, veja, pensa só, a pessoa que começa a desenvolver a sabedoria e o conhecimento. Então, ele coloca como uma das forças a curiosidade. A curiosidade sadia. A outra força que ele coloca, o gosto pela aprendizagem. Então, o ser humano que tem gosto pela aprendizagem, tem a curiosidade, ele vai sempre estar procurando se desenvolver, se aperfeiçoar, crescer, adquirir novos conhecimentos, novos saberes. E com isso, ela vai se tornando uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais conhecedora do mundo. E isso vai dando para ela essa sabedoria. Vai dando para ela também a temperança, né? Outra força que ele apresenta, o critério. Nós estabelecemos critério.
O critério da maturidade, por exemplo, de sermos mais maduros, de fazermos escolhas pelo positivo, de escolhermos rechaçar o negativo, de escolhermos o equilíbrio em detrimento da patologia ou do desequilíbrio, de escolhermos o amor em detrimento da desavença, de escolhermos a pacificação em detrimento do conflito. Então, à medida que a pessoa vai se desenvolvendo, que ela vai também crescendo enquanto indivíduo, e isso tem muita relação com a curiosidade, com o gosto da aprendizagem, ela vai desenvolvendo critérios que levem para ela um estado de felicidade mais real, mais permanente, porque são baseados em traços morais, que são as suas forças. E essas forças nós vamos desenvolver ao longo da vida como um todo. Não é de uma hora para outra e nós também não encontramos numa prateleira. Me dá um vidrinho de sabedoria, não tem. Me dá um vidrinho de conhecimento, não tem. De coragem, não tem. Então, aí começam a vir as forças que vão recheando essas virtudes. Outra força que ele também destaca, a habilidade. A habilidade é algo que nós desenvolvemos. Né? Nem todo... Tem aquela pessoa que tem um talento e tem a pessoa que desenvolveu uma habilidade. A pessoa que tem talento é aquela pessoa que nasceu com algo que é mais inato. Então a gente pega aquela criancinha que com 2, 3 anos está tirando uma música no piano, que é o Beethoven, uma sinfonia do Beethoven. Você fala, mas de onde que ele aprendeu isso? Então ela tem esse talento. Eu pego esses gênios da matemática. Então, eu já tive contato com crianças assim, é impressionante, porque eles fazem operações matemáticas super complexas de cabeça em poucos segundos, ou às vezes em poucos minutos, ou às vezes em até menos de 1 minuto. Porque ela tem esse talento, ela tem também essa inteligência diferente. Mas a habilidade, todos nós podemos desenvolver. A habilidade, ela depende da prática. Então, por exemplo, desenvolver otimismo é uma prática, é uma escolha de todos os dias. Porque todo dia pode vir algo que seja desagradável. E a pessoa vai aprender a optar pelo melhor. A pessoa vai aprender a rechaçar a emoção negativa. Porque ela sabe que tem a permanência e tem a penetrabilidade. Quanto mais permanência ela fica no negativo, mais efeitos vai dando em todas as áreas da vida da pessoa, que é a penetrabilidade. Por outro lado, o mesmo efeito ocorre com o otimista, o positivo. Quanto mais tempo ela conseguir se manter no positivismo, nas emoções positivas, mais penetrabilidade vai dando na própria vida. Então vem essa habilidade de desenvolver isso. A inteligência. A inteligência é mais do que somente conhecimento. É a habilidade de lidar com a vida, de lidar com as circunstâncias que nos cercam. É a gente usar os nossos atributos, esses traços morais, para fazer de nós uma versão melhor. Então, usar essa inteligência, essa capacidade. Outra força que ele coloca dessas 24. A inteligência, ele fala muito da inteligência social, né? Então, tem inteligência de desenvolver parceria, de desenvolver grupos sociais, de ter uma rede grande de relacionamento, de pessoas que gostam de você, de pessoas que você gosta, de pessoas por quem você tem afeto, de pessoas que têm afeto por você. Então, ele chama isso de inteligência social. Né? Seria uma dessas forças que a gente precisa desenvolver para chegar na felicidade. Né? Então, tem um trajeto, né? Não dá só assim, olha, existe a felicidade autêntica, ela está baseada nas virtudes, que são forças e virtudes, mas como que eu chego nisso? Aí ele vai dando técnicas e passo a passo de desenvolvimento dessas ideias de cada uma delas. Mais uma outra, ele coloca perspectiva. Ele diz que a perspectiva talvez seja assim, das forças, a mais abrangente de todas, ou a mais inteligente de todas. Porque a perspectiva é um poder que nós temos de ter uma visão sobre algo, sabe? Aconteceu uma tragédia, você tem uma perspectiva sobre aquilo. Aquela perspectiva do copo meio cheio, meio vazio, por exemplo. A perspectiva que o professor Waldo, por exemplo, que dava de exemplo, falava assim, vem aquele cachorro caindo aos pedaços. E ele olhava e falava assim, mas vocês viram que dentes bonitos que ele tem? A perspectiva, ela é uma liberdade, ela está dentro talvez de um dos maiores poderes que o ser humano tem, que é o livre-arbítrio. Você escolher a perspectiva que você quer dar para a sua vida. A perspectiva que você quer dar para as circunstâncias que você está vivendo. A perspectiva que você quer dar para esse poder que é o voluntário. De as coisas obedecerem à sua vontade. De você manejar as coisas. E aí, dentro desse sentido, ele coloca assim, juntando com a questão da inteligência, ele fala assim, às vezes tem pessoas que não são muito inteligentes, que têm um QI alto. Mas não quer dizer que essas pessoas vão ter sucesso. Porque muitas vezes o fato de ela ter um QI muito elevado não faz com que elas tenham uma perspectiva de todos esses talentos e atributos que ela tem para usar e fazer ela ter sucesso. Porém, uma pessoa com um QI baixo,
pode ter sucesso, ser uma pessoa de grande sucesso e impactar muitas outras vidas. Porque ela teve uma perspectiva diferente sobre a circunstância e fez daquela circunstância algo diferente. Então, a perspectiva, ele diz assim, que é algo que é a Ela é maturidade da importante, pessoa. mas não basta, né? A inteligência ela é importante, mas não basta, porque se você não souber usar essa inteligência ou ter uma perspectiva positiva para colocar em prática essa inteligência em seu favor e em favor de todos, ela não adianta muita coisa, não resolve muita coisa, né? E, Marcelo, é por causa disso, tem a ver isso que você está trazendo, a questão da gente falar assim, às vezes você não pode mudar um contexto, mas você pode mudar a forma de lidar com aquele contexto, né? Sim, É isso que é a perspectiva, trazendo assim, né, um exemplo bem prático, né? é. Sei lá, quebrou meu computador, não posso mudar isso, mas como eu lido com isso? Vou ficar com raiva, vou ver como é que eu vou fazer uma rifa para arrumar dinheiro para comprar outro, vou pedir emprestado, vou, né, pedir de aniversário, de Natal. Não sei, é mais ou menos isso, é o jeito que você lida ou que você reage àquilo que acontece. Porque a perspectiva ela vai gerar como efeito as escolhas na vida. Então, a perspectiva, com esse exemplo do computador, né? A pessoa pode ter uma perspectiva de raiva, e ela alimenta uma emoção negativa. Essa emoção negativa pode trazer uma distorção perspectiva daquele resultado, e ela pega o computador, por exemplo, ataca no chão e quebra. Então, às vezes era só um fiozinho que soltou, e ela acabou destruindo o computador todo. A perspectiva que ela teve não auxiliou. A perspectiva de pedir ajuda. Poxa, meu computador quebrou. Semana passada aconteceu isso. Meu carregador parou de carregar. Entrei na internet, tentei fazer tudo. Não deu. Eu lembrei, puxa, eu estou num condomínio e tem uma lista de colegas. Pessoal, estou precisando de uma ajuda. Alguém tem um conector igual a esse do meu Mac, que é um Mac mais antigo? Apareceram duas pessoas que prontamente falaram, eu tenho, não estou em casa, quando eu chegar eu posso te emprestar. O outro me chamou no privado e falou, eu tenho, estou subindo de bicicleta aí, e me emprestou o carregador dele. Eu podia ter uma perspectiva totalmente trágica e fazer daquele momento o fim da vida. Mas não, a perspectiva de buscar uma solução, né? Então, a perspectiva ele chama como se fosse uma maturidade, sabe? Uma madurez, uma maturidade da pessoa de fazer as escolhas de vida que são melhores, né? Que vão tirar da infelicidade e vão levá-la para a felicidade. Então, isso é bem E isso interessante. muda. Muda tudo. Muda tudo. Muda tudo porque os resultados vão ser diferentes, né? Eu acho que um grande termômetro da vida, né, ele traz em algum momento, ele discute a questão do fenômeno, do epifenômeno, né? Então ele fala, o fenômeno são coisas que ocorrem, o epifenômeno é como você mede. Então, o fato de ter uma explosão de gasolina e fazer o motor ligar e o carro funcionar é um fenômeno de combustão. O epifenômeno é o velocímetro marcar a velocidade. Então, quando a gente vê os efeitos da emoção negativa, muitas vezes nós estamos vendo o epifenômeno, mas o fenômeno está subjacente, ele está por baixo. Ou seja, a perspectiva está relacionada com isso. A perspectiva que a pessoa escolhe pode estar gerando como resultado situações mais desagradáveis do que equilibradoras, situações mais infelizes do que felicidade. Então, essa é uma força, né? Lembre, força são traços morais. Como traços morais, nós podemos desenvolvê-los ao longo dessa vida toda. Né? Por isso que é interessante a técnica, a proposta que ele coloca. Aí ele coloca a bravura, ele diferencia bravura e coragem. Então ele coloca que a bravura é aquele destemor, por exemplo, da pessoa bancar a ideia dela. Então ele dá um exemplo. Eu sempre fui contra determinado partido, eu me opus a esse tipo de conduta, e depois, anos depois, viram que aquela conduta de fato era equivocada. Então a bravura não é briga, não é conflito, não é competitividade. É a pessoa conseguir ter força moral para sustentar as suas posições. Outra força que ele coloca dentro dessas 24, não vai dar para falar todas, mas vamos explorando o que der aqui. A perseverança. Faça pouco, mas faça sempre. A pessoa que é perseverante, ela continua, ela é determinada. Ela não desiste na primeira dificuldade, ela não desiste nos primeiros entraves, nas primeiras circunstâncias ruins que vêm. Lembra lá da fórmula da felicidade, né? Fórmula da felicidade. Qual que é mesmo? Opa, vamos lembrar da fórmula da felicidade. Aqui, ó. F É L, igual. limitações, felicidade. F é igual a LCV, limitações, circunstância e voluntário. Ou seja, a capacidade da pessoa tomar conta das coisas. Então, essa perseverança faz parte desse voluntário.
né? Que é a pessoa que ela fala, não, eu vou persistir até eu mudar nesse estado. Eu vou persistir até a coisa ficar melhor. Eu vou persistir até eu ter resultado. Então, é a tenacidade. Outra força que ele traz é a integridade. Integridade tem muito a ver com moral, com coerência, a pessoa ser íntegra, ela ser correta. Então, ele traz essa integridade como sendo uma força moral que a gente pode desenvolver junto com as virtudes para ser uma pessoa mais feliz. Outra força, bondade. A bondade, de certa forma, eu não vou lembrar o exemplo que ele traz, até não estou com o livro aqui, mas ele traz um aspecto bem interessante, mas a bondade é a gente, vamos dizer, optar por ser bom para além da gente mesmo. A bondade envolve a gente ter uma atitude generosa, ter uma atitude que vai para além do nosso ego, sabe? Além da vida hedonística, de querer os seus interesses únicos e pessoais, individuais. Então ele traz esse aspecto da bondade. A pessoa que se dedica a uma causa, por exemplo, sem interesses financeiros, ou sem interesses escusos, ou sem querer aparecer, mas eu acho que é esse o exemplo que ele dá. Não queira aparecer, deixe que os seus atos apareçam. A bondade é isso. A pessoa não fica fazendo propaganda das coisas boas que ela faz. Ela faz. Ela simplesmente faz porque ela vê que aquilo é o correto a fazer. Tem a ver com a integridade também. Aí ele fala do amor, aí o amor entra desde o sentimento do amor até a relação afetiva, a relação entre pais e filhos, a construção de uma família, a relação do casal, o amor do casal. Então ele traz também essa força como algo que traz felicidade. As pessoas que têm grupos familiares, ou que ela está com um casamento bem, que ela tem um relacionamento bom, são pessoas que são mais felizes. Já foi feita uma pesquisa que retrata isso. E são pessoas que também têm mais bom humor. Né? Então, também tem essa relação, o amor e o bom humor. Outro aspecto, outra força aqui nos minutos que temos, a cidadania. Cidadania é a pessoa tomar o seu lugar no mundo. É aquela reflexão. O que nós viemos fazer nesse mundo? Peso ou diferença? Se viermos fazer peso, ok, cada um de nós que estamos pisando nessa terra já estamos fazendo peso. Mas como que nós vamos contribuir para que ela seja melhor, de alguma forma? Então, isso tem a ver com a cidadania. É a hora que a pessoa se envolve numa causa social, ela se envolve nos aspectos da sociedade, ela se sente responsável pelo ambiente em que ela vive, por exemplo, né? Fala. Sacanagem você falar isso agora, com 3 minutos para acabar a live, né? Então eu vou pular alguns aqui e vou passar em outros. Tudo bem, a gente entende que você está pincelando todas as 24 forças de caráter, né? E aí, Marcelo, eu queria aproveitar, já que te cortamos, né? Assim, ó, é muita coisa para aprofundar. Claro que em uma hora a gente não tem a pretensão, né, de esgotar nenhum livro, quem dirá esse, que é tão profundo. Pessoal que chegou depois aí, ó, a gente está falando, né, do pai da psicologia positiva, Dr. Martin Seligman, o livro indicado Felicidade Autêntica. Esse livro ele tem muitas atividades, muitas técnicas, como o Marcelo vem trazendo, para a gente ter uma perspectiva de vida melhor, mais feliz, uma felicidade autêntica. E aí a gente está agora encaminhando para o final e falando das virtudes e das forças de caráter, que é o que vai, conforme a gente vai desenvolvendo, cada vez mais sedimentando essa condição e esse contexto. O pessoal tá rindo aqui, ó do que eu tô te falando. Mas enfim, e aí eu queria agora, vou aproveitar então, já que você colocou essa cilada no finalzinho da live, eu vou fazer uma cilada com você. Das 24 forças de caráter, se você tivesse que escolher uma para mudar a vida de todo mundo que está assistindo a gente, seja independente da profissão, da crença, da família, da idade que a gente tem aí, o pessoal mais novo até o pessoal mais idoso, independente. Qual é a força de caráter que não dá para passar essa vida sem mexer, que não tem como a gente não olhar, que se fosse para se a gente não sei por onde começar, eu vou começar por uma. Qual é? Não pode ser duas? Se é uma só, Pode, eu colocaria o autocontrole. para falar das duas. Autocontrole.
Então, ele explora um pouco essa questão do autocontrole, que é a pessoa que consegue se controlar. Se acontece uma situação negativa, como que a pessoa lida com isso? Se acontece uma coisa positiva, ela entra na euforia e fica deslumbrada? Então, o autocontrole é um aspecto, é uma das forças que ele coloca aqui, que talvez, assim, algo que todos nós, independente da filosofia de vida, do que for, precisa aprender a desenvolver. Ou seja, todos nós precisamos aprender a desenvolver o autocontrole. Porque o autocontrole é tanto positivo como negativo. E principalmente para conter as emoções negativas, porque vai ter a permanência e a penetrabilidade, ou seja, os efeitos disso na conduta da pessoa. E aí a segunda que eu falaria seria a perspectiva que a gente já falou, porque a perspectiva faz muita diferença. A maneira com que a gente vê a situação pode ser uma visão de uma tragédia, pode ser a visão de uma alavanca, pode ser a visão de um aprendizado, pode ser a visão de uma pá de terra nos enterrando no fundo do poço. Então, eu diria que autocontrole e perspectiva seriam assim as duas forças que não tem como não desenvolver nessa vida. Dicas do especialista, né? E, ó, claro, a gente convida aí o pessoal de novo, né? Se, tô com preguiça, não quero ler o livro, então vai pesquisar, vai descobrir pelo menos as forças de caráter e as virtudes para começar a desenvolver e se perceber e querer ser uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, ter uma qualidade de vida melhor e desenvolver a felicidade autêntica para que a sua vida seja mais feliz. E aí, para finalizar, Marcelo, eu vou trazer de novo uma citação do Dr. Martin Seligman, onde ele fala o seguinte: felicidade é utilizar seus dons e talentos a serviço do outro. Então, você estava falando aí da bondade, né? E eu penso que é um pouco nesse sentido, pelos exemplos que você deu. Comenta essa frase com menos de um minuto para a gente fechar a live. Sim. Felicidade, então, é utilizar os dons e talentos a serviço do outro. Ou seja, felicidade é ter uma vida de sentido, uma vida com significado, uma vida com propósitos. Então, o propósito é algo que vai além da gente. Quando a pessoa tem uma vida com significado, com um propósito, é uma pessoa que ela é mais otimista, é uma pessoa que tende a ser mais feliz, é uma pessoa que tende a ser mais útil, não só para si, mas para toda a sociedade. Muito bom. Gente, a gente quer agradecer. O pessoal está elogiando bastante. Estou amando a live, concordando com você, agradecendo a oportunidade. Eu, particularmente, quero, de novo, né, externar a minha gratidão, principalmente por você ter aceito o desafio aí, né, em cima da hora, quase sem tempo para poder ler um pouco do livro e entender e trazer essa dinâmica para a gente. Agradecer a todos que estiveram conosco nessa primeira semana do ano. Semana que vem, a arte de pensar claramente. Vamos trazer aí um autor meio suíço, meio alemão. Então a gente vai tentar começar a trabalhar aí com essa condição do cérebro, dos pensamentos, aproveitando esse momento de começo de ano, de renovação, né, de todos os 360 dias que tem aí pela frente, já se passaram 8, mas enfim, então a gente, lembrando que o nosso projeto é indicar um livro por semana, então toda terça-feira a gente posta no feed, e no sábado a gente vem aqui comentar o livro, a ideia é que seja um bate-papo, que vocês possam interagir com a gente, sendo que na segunda semana do mês é a live entrevista. Hoje foi com o Marcelo e a ideia é trazer um convidado diferente todo mês, tá bom? Mas comentando sempre em cima aí da metodologia ou da temática do livro indicado na semana. Beijo grande a todos vocês. Marcelo quer dar o seu tchau aí, o seu agradecimento e a gente se vê sábado que vem. Ótima semana a todos. Eu que agradeço a todos que se conectaram e a oportunidade de falar desse tema que é muito interessante e poder ler essa obra em um dia para estar aqui com vocês comentando ela. Obrigado pela oportunidade. Beijão a todos. Boa semana a todos. Beijo grande, ótima semana a todos.